Maravilha, pessoal. Bom, estamos aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Lenda em Movimento. Como eu falei, este canal tem em sua essência analisar ações. Então, não se preocupe com os vídeos do iFood que você está vendo pelo canal. Vai haver outros vídeos de outros temas aqui no nosso canal, mas o nosso foco é o acúmulo de patrimônio através das ações e a análise de ativos. Então, sem mais delongas, bom, nessas 2 últimas semanas, depois que nós viemos grande dessa grande maratona de expansão, de expansão não, mas de já estou olhando para o case, né. Essa grande maratona de resultados que nós enfrentamos nos últimos tempos, nós vimos resultados de 17 empresas em um curto período de espaço de tempo. Então, nessas semanas nós estamos nos dando um descanso, digamos assim, e estamos seguindo alguns pedidos de alguns inscritos. Então, na semana anterior nós vimos o case de M Dias, é um caso que nos agrada e, talvez a pessoa queria ver a análise de outra pessoa para entender um pouco melhor, mas vocês precisam ser capazes de avaliar empresas desse tipo, tá? E o Gabriel pediu para eu dar uma olhada na Smart Fit. Bom, a Smart Fit está aqui na posição 53 do ranking. Não é uma empresa queridinha do site, mas é uma empresa que tem um case interessante. Nós vamos ver isso e, ao final, nós vamos entender aqui se a gente decide por investir nessa empresa ou por não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter as coisas aqui, eu vou começar pela apresentação. A apresentação dos caras é enorme, tá? Tem simplesmente 65 páginas. E eles colocam aqui a maioria das coisas nessa apresentação que a gente precisa abordar. Então, nós vamos fazer isso, mas deixa eu pegar aqui essa apresentação para dentro do meu computador, que é importante isso, né? A gente fazer isso junto. Então, vamos pegar aqui, ó, a apresentação institucional de maio. Essa é a mais recente, tá? Essa apresentação. E nós iremos ver juntos essa apresentação, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar a apresentação de Smart Fit. Então, já estamos aqui com a nossa canetinha e vamos fazer aqui a análise dessa empresa, do case de negócio que elas têm, né? Então tá, dispensa apresentação. Imagino que se você está aqui no Brasil e mora em algum grande centro, você conhece uma unidade da Smart Fit, ou você até vai na Smart Fit, mas dispensa apresentações, tá? A Smart Fit é uma empresa é uma empresa de academia, né, então é uma academia, e é uma empresa que tem provado que a academia dá dinheiro. Eu acho que esse negócio, ele era tinha uma estigma muito forte sobre esse negócio, de que ele dava prejuízo. Então nós vimos no Brasil muitas muitas unidades pequenas quebrarem e não terem, estrutura para fazer a manutenção dos alunos, né. Então, enfim, nós vamos ver aqui qual que é o case da Smart Fit. Então, bom, eles são o maior grupo fitness da América Latina. Eles têm 2.113 academias abertas, que cresceu 20% comparando os trimestres. Tem 5 milhões de alunos, quase 6 milhões, são 6% de crescimento. Então aqui já dá um ponto de atenção. E aí você consegue entender isso à medida que a apresentação vai seguindo, que eles não conseguem abrir, academias no mesmo ritmo que eles ganham cliente, porque a unidade é nova, ela tem que amadurecer, e aí vem aquela experiência, né, de um chama o outro e essas coisas, tá. E aí tem aqui os assinantes que são digitais também. Então é uma empresa que é intercontinental, digamos assim. Não dá para falar que é uma empresa global, mas é uma empresa intercontinental. Está aqui, com atuação em 16 países, sendo que 15 é na América Latina. Então tem presença no Brasil, na Argentina, no Chile, no México, na Colômbia e por aí vai. Então é uma empresa que tem uma estrutura de de crescimento acelerado e de presença em múltiplos países. Então, nós temos aqui a quantidade de unidades crescendo para Brasil, para México, que são os principais grandes mercados deles, e temos aqui também um crescimento de 20% para outros países. Então, receita de 7 bilhões, crescendo 21% desde 2019, e o EBITDA alcançando aqui margens de 32%,
2,5 bilhões. Então você já vê que, assim, não é uma margem EBITDA enorme, mas é uma margem EBITDA confortável, que permite com que a empresa gaste pouco ali, um pouco a mais, às vezes, com um gasto, operacional em geral, mas assim, no final das contas, é uma empresa que vai conseguir gerar algum caixa e vai conseguir gerar lucro, e a gente vai ver isso com mais calma lá na frente. Bom, então aqui é a história, né, é interessante ver um pouco da história. Então é uma empresa que já é um pouco antiga, assim, no mercado de atuação. É uma empresa que tem a minha idade, tem 29 anos de atuação, nasceu aqui praticamente em 97, né, digamos assim, né, mas em 96 veio a Biorritmo à academia. E aí eles fizeram algumas mudanças, tem aí é uma empresa bem familiar, e aí eles fizeram aqui, uma mudança para ter aqui um foco no consumidor, e ter uma mudança nas estruturas da academia. E aí em 2009 nasce a marca Smart Fit, e aí eles começam a sua expansão forte ao longo da década passada e dessa década. E aí eles começam a abertura de academias, igual água, eles abrem isso igual água. E aí, você consegue entender que eles estão um IPO relativamente recente, desde 2021 apenas, e tem aqui um crescimento já expressivo de 5 milhões, consolidação de 5 milhões em 24, e já alcançou aí 5,6 milhões em 2025. Então, é uma empresa que tem uma história interessante de resiliência no mercado, né. A marca Smart Fit, relativamente falando, ela é nova, né, desde 2009, mas ela já é uma marca amplamente reconhecida em vários mercados. Eles são brasileiros, tá? Não, eu achava que eles eram gringos, mas eles são brasileiros, então por isso que eles até abrem a capital aqui na bolsa do Brasil, né, mas essa unidade aqui abre lá em São Paulo, a primeira da Biorritmo. Bom, e aí eles têm aqui um portfólio, então eles se chamam hoje grupo, né, então é um portfólio, de várias coisas diferentes, né. Então tem o grupo aqui das academias, que é o grosso da operação deles, que é a Smart Fit, tanto que esses, representam 89% da receita, então é uma empresa que não é diversificada de geração de receita, mas existem outras formas de receitar aqui, com a Biorritmo, com a Nation, que é um centro de treinamento. Aí vem os estúdios. Então tem muito estúdio que é para, digamos que é para fazer aquelas danças, né. Aí tem aquelas paradas da bike, essas coisas, uns espaços diferentes, assim, para queimar caloria. E aí tem o Total Pass, né. Então o Total Pass ele é praticamente eh, ele é um ele é um concorrente direto do Well Hub, o antigo Gympass, que só que aqui ele funciona diferente. É mais ou menos na mesma ideia. Ele faz parcerias com, o RH das empresas, e aí o RH disponibiliza o plano para o seu cliente, e aí você paga ali uma mensalidade e você tem acesso à Smart Fit. O lance aqui do Total Pass é que, não sei se eles, acho que aqui eles até dão direito a outras academias, eu não sei como é que funciona muito bem o Total Pass, mas eles têm uma parceria enorme com a Smart Fit, tá. Então até aqui a gente tem visto boas coisas, né, da Smart Fit. Então, hã, qual que é o grande, eu não diria problema, mas qual que é a grande questão aqui? A musculação é o que eu vejo, tá. É uma coisa que tem crescido bastante, mas, não é uma coisa que ainda atinge o público de uma forma tão que bate, sabe. Eu não sei explicar, mas não é uma coisa assim que, nossa, eh, enfim, vai variar de pessoa para cada pessoa, eu não consigo explicar muito bem, mas eu tenho uma coisa com um negócio desse tipo, tá. Negócios assim não me passam confiança, não sei. Mas, enfim, é uma empresa que promove aí um bem-estar das pessoas, né, então, eh pessoas que buscam Smart Fit estão tentando, melhorar os seus treinos de força, estão tentando ter hábitos saudáveis, estão tentando se nutrir melhor. E aí os ganhos, né, são esses aqui.
E aí eles fizeram uma pesquisa falando que a galera tá aí, precisando, né, de uma academia, outros até falam que vão se matricular nos próximos 12 meses, então é uma coisa assim, talvez por isso que não adiciona tantos clientes assim, quanto abre academia. Mas quando abre academia, certamente a adição de clientes e existe a questão da loja se tornar da academia se tornar madura, né. Isso existe para todos os negócios. Então, 2025 teve aqui uma grande expansão, então eles fizeram aqui uma expansão forte de abertura, né, de unidades, fizeram aqui investimentos em branding, hã, evoluíram o produto, o NPS é alto, né, 73 pontos de NPS é muito forte, então todo mundo que malha na Smart Fit recomenda isso altamente para outra pessoa. E eles estão aí vendo uma oportunidade de crescimento. Eles também enxergam que esse mercado ele é muito inexplorado, tá? Então, é a primeira rede de academias a alcançar mais de 2.000 unidades na América Latina em 2025. Muito interessante. Aí vem aqui umas questões da Biorritmo. Então, tem algumas unidades lá em São Paulo, tem outra no Rio de Janeiro. Aqui eu imagino que é algo mais focado para um povo que gosta de pagar mais caro nessas coisas, né? Não, não é uma coisa tão assim igual a Smart Fit. Qual que é o conceito da Smart Fit? Planos muito baratos, você consegue pagar pouco e ir na academia. Então, você tem uma, alta chamada de clientes, você investe muito, abre academias, atrai clientes, depois você vai ganhando no acréscimo de valor, dos planos. Então, eu não sei até onde isso é sustentável para crescimento de receita, mas que tem dado certo para Smart Fit, né. O grupo Smart Fit é o terceiro maior player do mundo. Existe um player que tem 1.782 ou 2 academias próprias no mundo, né, abertas, mas a Smart Fit é a primeira do, do continente, da América Latina, né. Então, tem aqui, eh, uma demanda forte lá para México, 82% dos consumidores dos Estados Unidos consideram o bem-estar uma prioridade máxima. Então, é uma posição extremamente confortável para uma empresa que está nesse mercado, dado que as pesquisas, tudo indica que as pessoas vão se tornar mais fitness nos próximos anos. Aí aqui eu me interessei muito por esse slide aqui, achei ele muito interessante. Bom, o mercado de academias, ele é uma coisa que demanda forte capex. Aqui, quem tem mais capex leva essa briga, tá? E aí também existe uma questão com o merger and acquisition aqui também, porque o que eu vejo, tá? Eu sou de Belo Horizonte e eu malho na Pratique. Mas eu também conheço a Bodytech, que é uma academia não, na verdade ela não, eu achava que era outra. Não, ela não tem operação aqui no Brasil não. Achava que essa aqui era a Body Energy, é outra. Mas a Pratique, por exemplo, é uma empresa que tem investido muito em abertura de unidades. Eh, eles têm feito muitas aberturas e eles têm focado num público diferente da Smart Fit. Enquanto a Smart Fit quer ficar mais no alto padrão, a Pratique vai no povão. Não tô falando que eu sou povão, tá? Até porque eu tenho um benefício lá da empresa lá, eu pago R$ 13, cara, pra ir na academia. Pra mim, assim, custo irrisório. Mas o que eu vejo é que esse é um mercado que demanda muito capex e quem tiver apetite para abrir academia, vai um dia brigar com a Smart Fit, mas a Smart Fit já não vai conseguir ter essa não vai conseguir ter, digamos assim, uma abertura para continuar abrindo a academia para sempre. Então eu acredito muito que esse mercado ele é muito fragmentado, sabe. Ele continua muito fragmentado e a estratégia da Smart Fit é continuar crescendo do jeito que ela cresce em bairros de alto padrão, diferente, por exemplo, da Pratic, que já aparece aqui e olha só, é uma rede de Belo Horizonte relativamente nova, tem menos operação, bem menos tempo de operação do que a Smart Fit, já tem 130 unidades. Então, se a gente pegar uma apresentação institucional de outro ano, você vai ver que Pratic não deveria estar nem aparecendo nesse gráfico aqui.
Então, quem tiver CAPEX, meu amigo, vai crescer, essa é a ideia, não tem jeito. E academia vai virar um grande varejo, digamos assim, eu acredito nisso, tá. Não sou o dono da verdade, mas academia, vai ser tipo supermercado, não importa se você faz compra aqui ou no outro supermercado, os preços são mais ou menos equiparados, e aí vai dar preferência do consumidor: "Ah, eu gosto daqui porque eu já faço compra aqui há 1000 anos", enfim. "Ah, eu gosto daqui porque eu malho aqui desde sempre, eu moro aqui no bairro, eu gosto da academia", enfim, ou trabalho aqui perto. Então, assim, é uma coisa que não diferencia, assim, tanto dos outros as outras academias. Eu, por exemplo, não saio da Pratique, eu gosto da Pratique, sempre estive lá. Não migraria pra Smart Fit, até porque a Smart Fit está em bairros de um pouco maior valor agregado, digamos assim, e eu teria que andar mais para ir até uma Smart Fit, nada a ver. Mas certamente é louvável, tá. Os caras são grandes, tem que ter respeito por esses caras. Então, o crescimento aqui do mercado fitness, cresce rápido o crescimento não é, né, porque 7% de crescimento aqui é pouco, né, na quantidade de alunos aqui. Mas certamente existe aqui, crescimento acontecendo e o market share de 13% apenas, né. Então, uma empresa que tem ainda muito market share para ganhar. Então, aqui eles mostram a presença deles no continente, né, então eles têm unidades bem bonitas, né, tem em Tuluá, na Colômbia, tem aqui no Tocantins. Então, eles mostram que a presença deles no continente. Aqui é um pouco dos estúdios, né, então aquela coisa, tem um espaço de pilates grandão, enorme, aí várias pessoas vão, tem de tudo. Aí tem o Total Pass, aí funciona daquele jeito que eu falei com vocês. Tem aqui, é cobrado um valor para colaborador das empresas. Aí o cara vai e contrata o plano, uma mensalidade que varia entre 40 a R$ 699, é igualzinho o Wellhub, tá. Aí o usuário final vai, paga o plano e ele tem aí a a possibilidade de utilizar a rede parceira. E aí existe um repasse, né. Existe aí um repasse por valor de visita, então por isso que as academias gostam que você faz o check-in, vai todo dia, porque elas recebem um valor aí por visita do usuário final. Então aí vem aqui a quantidade de downloads que tem crescido, o market share é forte, né, aqui para o Brasil é forte, eu achei muito forte isso daqui. E aí lá no no México é muito forte, né, o Total Pass. Então segue crescendo, muito bom. Aqui os principais pilares, né, do modelo de negócio. Então, é é claro que o modelo de negócio deles é é é amparado por um capex forte e maturação das lojas, expansão forte, né, não tem muito o que falar disso, né. E aí vem o histórico recente financeiro, né, então aqui eu vou pulando alguns que eu achar mais interessante. Então aqui, ó, os clientes em academia cresce, né, então cresceu aqui é covid, né, não tem muito o que fazer, mas, no geral cresce, as academias também crescendo, aqui a receita líquida, o EBITDA, aqui a abertura da receita por geografia, achei bem interessante. Então, é uma receita que já tem expressividade aqui no Brasil, mais expressividade, mas o México e os outros países também não ficam para trás, tá. Então, é uma empresa que consegue diversificar a sua expansão pela geografia. Não é uma empresa que vai expandir somente no Brasil e focar no Brasil, né. Aí vem aqui os recordes em expansão, né, e já 341 lojas ou academias adicionadas. Hã Aí eu tenho um guidance forte para esse 2026, né, 330 a 350 academias, é forte, né. Então, eh, aqui ó, tem mais de 80 novos municípios, né, 35% das adições em cidades com população superior a 1 milhão, né, então é isso.
Bom, aqui é um crescimento mostra o crescimento por região. Aqui a apresentação é muito rica, tá. Se você gosta de Smart Fit, se você é investidor de Smart Fit, você precisa ver a apresentação dos caras, pelo menos uma vez por ano, tá. Tem muito dado, dá para tirar muita lição daqui destes, eh, de tudo que eles trazem aqui. Mas, assim, a receita líquida crescente, né, por país, né, então, aqui o Brasil segue liderando, né, na receita líquida, né. Então aqui, ah, por região no primeiro trimestre, né, beleza. Aí a margem bruta, então a margem bruta, o lucro bruto é muito forte, né, e aí você consegue entender, né, as maduras geram mais caixa, ou geram mais margem bruta do que as vintages, né. Então aqui a o novo vintage gera uma margem bruta um pouco mais baixa. Aqui um pouco da abertura, né, eles mostram que, 28% é é o ROIC das maduras, mas aí existe aí tem aqui por de vintage, né, bem legal eles abrem isso. Aqui o CAPEX, né, então, assim, a academia sempre vai exigir CAPEX, tá, então não tem jeito, sempre vai ter que novos equipamentos, aí vai investir em pessoas, vai investir em em aí vai ter depreciação entrando, né, por causa disso. Aqui o EBITDA, então aqui ó, margem bruta está convergindo ao nível das academias maduras, então as imaduras aqui, em maturação tem uma margem bruta menor do que as maduras, mas é totalmente compreensível isso, né. Aí vem a estrutura de governança, eu queria só pegar a apresentação, porque na apresentação tem tudo. Então, interessante olhar para isso daqui, porque aqui estão os principais acionistas, tá. E aqui a gente entende que a família tem 2 famílias operando. É essa família Gregianin, se não me engano, e essa família Corona. Eles são os manda-chuvas desde o início do negócio, e aí tanto que esse Diego Corona ele é o CEO, mas todos aí com muitos anos de experiências na Smart Fit fortes também, né. Alguns com experiência prévia forte também em outras companhias, né. E aí vem a estrutura, né. A estrutura acionária é bem interessante, então como eu falei para vocês aqui, ó, tem uma família, uma empresa familiar, 14%, mas, aqui o free float é muito forte, né, 66% e eles estão no novo mercado, então muito interessante. Tem um conselho de administração, de 7 membros, sendo que 3 são membros independentes, né. O Pedro, o Ricardo e o Wolfgang. O cara chama Wolfgang, mano, Tyler, The Creator. Conselho é ativo, né, e tudo mais, então, e tem esse GIC, né, juntou-se a Smart Fit em 2014 e esse CPP Investimentos, né, CPPIB, CPPIB em 2019. Então, existe aí é uma estrutura que é dividida praticamente entre 3 grandes controladores, né. 3 grandes votantes, controladores não, mas 3 grandes votantes na estrutura do negócio. Então, assim, é inegável que a empresa possui uma expectativa de crescer com rentabilidade forte. Então, tem aqui as academias para maturar, tem, expansão de rede, merger and acquisition, como eu falei. Então, assim, aqui em Belo Horizonte existe outra academia, rede, que tem uma pegada muito parecida com o Smart Fit, tá? Chama Contorno do Corpo. Aqui não apareceu, né, no nosso gráfico, mas vamos fazer uma pesquisa. Quantas quantas academias tem? Aí, ó, 60 unidades. Então eles têm aqui uma forte concentração em Belo Horizonte, região metropolitana. Então assim, é como eu falei, CAPEX aqui, ó lá, eles já têm aqui muita presença em Minas Gerais, tá vendo? E são unidades bem bonitas também, ó.
Então são unidades, então existe concorrência surgindo. Então isso aqui é quem tiver CAPEX, meu amigo. Assim, tem espaço para todo mundo, tá. Então não ache que a Smart Fit vai ser a principal, nossa, os caras vão dominar o mercado, os caras são muito bons, não. Existe mercado para todo mundo aqui, e essa estratégia de imaginar que existe pode acontecer em algum momento, onde ela encontrar sinergia, por exemplo, aí o grupo expande, né, aí vira Contorno do Corpo e Smart Fit, por exemplo, quem sabe, por que não? Então aqui existe aqui essas coisinhas, né, esses get que os caras vendem, né, então faça uma bioimpedância aqui para nós, gera uma receitinha aí para nós, assina aqui o nutricionista da Smart Fit para te acompanhar, essas coisas, né. Além dos outros negócios, então negócios com, pilates, com corridas, com bootcamps, por aí vai. Então aqui são os principais pilares estratégicos de 2025, aí vem o apêndice, né. Então praticamente acaba a apresentação aqui, mas ainda existe muita coisa daqui para frente, né. Então você consegue ver aqui o ranking por completo, né, e consegue ver no global, né, empresas que você nem conhece, né. Zap Group, os caras nunca iam falar assim: "Ó, vou colar aqui no Brasil". Então é um negócio que tem uma, você não vai conhecer a marca, assim, globalmente de academia, mas eles têm presença forte aqui na América Latina, crescimento, né, tal, aqui a penetração, né, hã, é bem interessante isso daqui. Aqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês, de que é um mercado muito fragmentado, de verdade, é mesmo. Então existe muita oportunidade de crescimento ainda. Então eles falam que eles estão crescendo 7 vezes mais rápido que a indústria fitness na América Latina. Então, é a rede que mais cresce no mundo, né, 12% de market share. Legal. Aqui a atualização do plano de expansão, então aqui você consegue ver que nem todas as unidades vão ser maduras, porque eles expandem muito, né, não tem o que fazer. Aqui o número de cidades, a população com presença de Smart Fit, né, 201 cidades, é muito pouco, né. Eh tem muita forma de expansão ainda. Aí tem os planos, né, tal, ok. Tem modernidade dos equipamentos, né. Não sei se acha em qualquer lugar hoje. Assim, o NPS forte, né, beleza. As unidades são bem bonitas, né, equipamentos de alta qualidade, layout sofisticado, né. Aqui no México, né, então a galera tem feito coisas lá no México para crescer, beleza. Capex lá no México, né. Estão fazendo melhorias nas academias, né, então tem todas essas coisas, né. Depois que a gente faz uma reforma, a gente viu novas pessoas se inscrevendo, então a gente fez um Capex bom lá. Inclusive aconteceu recentemente lá na Pratique, os caras deram um banho lá, a academia melhorou bastante. Outra coisa que eles têm, que eu achei bem legal, e é mesmo, eles têm tipo uma parceria com grandes lugares que tem outras lojas, sabe. Então, por exemplo, ele já tem aqui a Allos, né, que é uma rede de shopping, e a Multiplan conhecidíssima nossa, né, mas lugares tão grandes, sabe, eles colocam academia nesses espaços também para pegar mais pessoas, sabe. Então, tipo assim, o cara vai lá, faz uma compra, mas ele vai e malha também. Então essas coisas desse tipo, né. Então eles têm muita presença em shopping, né, olha, 51% das Smart Fits estão em shoppings, né. Então, essas parcerias são boas também. Aqui eles falam das vendas no digital, então tem muita venda sendo gerada no site, no aplicativo, no totem. Eles falam que não tem muita venda acontecendo pelo balcão, isso é raro. Então, eu nem sei por que que existe tanta gente lá no balcão, né, mas enfim. Então eles estão fazendo aqui uma ampliação da empresa no digital, né.
Aí tem uma cultura focada no cliente, aquelas coisas todas, né. O cliente tá ligado já, e aqueles get né, lá, Smart Fit Nutri, pra tirar um pouquinho mais de receita dos caras, né. Hã, aqui, hã, as vantagens, né, competitivas. Aqui, isso aqui nos interessa, né. Então, o lucro bruto, receita crescendo, EBITDA cresce, o lucro líquido, é uma empresa que tem gerado lucro líquido, interessante nos últimos anos. Mas o histórico é bem recente, né. Aqui o histórico de crescimento comprovado, né, então a receita líquida crescendo 30% ao ano, de trimestre para trimestre 20%, então são crescimentos fortes, né, como é de se esperar de uma empresa de alto investimento, né. Hã, aqui ó, pré-operacionais, né, então margem bruta forte, né, o EBITDA é forte também com margem boa, estável ao longo do tempo, né, que é pandemia ainda, não dá para considerar. Disciplina para expansão baseada em resultado, né. Aqui uma eles têm caixa, né, então eles têm aqui um caixa de 4 bilhões e tem uma dívida de 4 bilhões também, parece que é isso. É isso. Então, a dívida está em uma vez o EBITDA aqui, é muito tranquilo a dívida deles, apesar do apetite por crescimento expressivo que eles têm, né. Então, muito tranquilo, né, muito tranquilo aqui a dívida, a posição de dívida. Aí eles têm aqui esse ESG, né, o clássico, gente aí com ar-condicionado, energia renovável, água, então, essas coisas que a gente já sabe. Então aqui a gente chega ao fim. E assim, tá, é uma empresa ruim? Não, não é uma empresa ruim não, a empresa tem qualidade. No mínimo é uma empresa boa aqui, empresa nota 4. Não é uma empresa que eu falo assim: "Nossa, me chamou muito a atenção", até porque é uma empresa, para ser sincero com vocês, é uma empresa que demorou para fazer o IPO, então você não vai ter muito histórico de balanço dela, né, mas a empresa tem valor, a empresa tem valor sim. Então, estava dando uma olhada aqui nos negócios, né, então tem liquidez aqui, se pegar na média de um ano, tá 15 mil negócios por dia, é mais do que suficiente para você comprar suas ações. Tem aqui uma quantidade de ações emitidas de 600 milhões de ações, e investidores pessoas físicas tem sido 13 mil. Bom, estava olhando a cotação também, né, então você pega aqui no máximo, né, então desde 2021, empresa IPO é como um clássico, ela é cotada mais do que ela valia, 28, e agora está 19. Então quem investiu aí desde o início amarga uma cotação que varia para baixo em 7% negativo, mas é aquilo, né, o investimento em ações ele é engraçado muitas vezes, porque você, muitas vezes, você vai ver o mercado tendo essa esse comportamento de cair, você segue aportando, acreditando no fundamento da empresa. Então se você enxerga o fundamento da empresa, meu amigo, e você tem que parar de olhar e associar ao preço. Por isso que eu não entro nessa discussão de preço. "Ah, tá caro, tá barato". É, cara, mas se você for pensar assim, você nunca vai comprar empresa nenhuma, tá. Porque as empresas sempre você vai ter um valor de referência para pra cima do preço, se eu olhar para trás. Tô olhando aqui, por exemplo, para a WEG, que está enfrentando um momento de baixa na cotação, por incrível que pareça, mas, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar esse período aqui, ó, de 2020. Aqui eu não tenho como tem como sim, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, 2020. Então, o cara, ele estava aqui, né, ele viu aqui um pico de R$ 41 em 2021. Ele falou: "Não, tá caro demais". Mas, eh, ele também falou isso aqui, 2020: "Ah, tá caro, R$ 22". Aí, ele deixa de aportar, e aí ele deixa de pegar aqui empresa a R$ 56 e agora tá a 42. Então, esse pensamento de estar caro, ele sempre vai depender do seu ponto de referência. Então, se você olha para o fundamento da empresa e você gosta, você tem que, né, seguir aportando. Uma hora o mercado reconhece, e a cotação segue o lucro no longo prazo.
Então olhando aqui, eh, como tem sido a cotação por lucro. Eh, então a cotação por lucro tem seguido, o lucro no longo prazo. Então, aqui ó, o lucro cresceu em 2023, para onde foi a cotação? Para cima. Aí o lucro variou um pouquinho para baixo, para onde foi a cotação? Para baixo. Aí agora a cotação tem estado ficou até um pouco mais cara em 2025, mas agora a cotação está até um pouquinho abaixo aqui, até uma oportunidade, né, de compra, entre aspas. Então, olhando aqui para a tabelinha, é uma empresa que não tem muito histórico. Eu gostaria muito de ver como essa empresa se comportou ali em 2015, 2016. "Ah, Matheus, mas você não investe em IPO?" Claro que invisto. Tá aqui, ó. Eu tenho Vivara, tenho o Grupo Mateus, deixa eu ver o que mais de IPO eu tenho. Track and Field, Unifique, eu tenho IPO. Olha aí, ó, pode olhar aqui na minha carteira. Aqui, ó. Mesmo que ainda não tenha aporte, como vocês viram lá, mas já tem aporte, por exemplo, em Vivara. E Vivara tá apanhando no preço, inclusive, né? A gente segue posicionado. Track and Field aqui, ó, para aportar, Unifique. Ah, o Grupo Mateus já tá aportado, né, inclusive. Também tá apanhando muito do preço, né? 4,26. Então, a gente investe sim, mas eu gostaria de ver mais. E me Mas olhando aqui para a tabelinha, é uma empresa que consegue gerar crescimento de receita absurdo, 30% ao ano. O EBITDA, ele também cresce quase na mesma proporção e com melhora e com ganho de margem, né? Porque à medida que os anos vão passando, aí a empresa vai diminuir um pouco esse CAPEX expressivo e vai aumentar a quantidade de lojas ou de academias maduras, e aí a margem tende a aumentar. Mas é uma empresa que deprecia, amortiza muito, né? Então, isso também cresceu muito. E aí esse foi o motivo de alguns anos o prejuízo vir. Mas não só isso, o resultado financeiro contribuindo aqui, né. Então, dependendo aqui de quanto, eh dependendo de quando o resultado financeiro vem, ele atrapalha a margem líquida, mas assim, eu tenho uma margem líquida de 10, na casa aqui, né, vamos pegar aqui na média, aqui ó, média de 13% ao ano nesses últimos anos que ela tem dado lucro, nos últimos 3, né. Então é uma empresa que tem, de fato, aqui um comportamento de ser lucrativo, de tender a ser lucrativo, apesar desses prejuízos. E, assim, eh, ter o prejuízo aqui, ele já incomoda, né, porque, pô, ter um prejuízo aqui já é ruim, mas você consegue entender, dado o resultado financeiro, depreciação e amortização. Até que você você vê que não é porque não conseguiu crescer receita. E até porque, né, esses anos aqui, né, pandemia, né, então aqui você consegue ver como a empresa se comportou frente a alguns anos de dificuldade, né. Todas as empresas passaram por alguma dificuldade na pandemia. Então o ROI aqui na casa dos 12%, não é um ROI absoluto, fala assim: "Nossa, ROI absoluto", mas a empresa consegue ser rentável à medida do possível. Empresa que tem a posição muito confortável aqui em relação à sua dívida líquida pelo EBITDA, né, então tranquilo. Então é como nós vimos lá, né, tem 4 bilhões de dívida, né, porque já eles estavam descontando lá já o caixa que eles tinham. Então assim, eh, mas se o lucro líquido não é a melhor forma de ver que a empresa está gerando valor, então você precisa ir para o fluxo de caixa operacional. Então, olha aqui, ó, o lucro ele decresceu 13%, mas no mesmo período o fluxo de caixa operacional variou 19%. Então, existe dinheiro aparecendo no caixa, se convertendo em caixa da empresa. E esse crescimento é forte. Só que por que que não sobra dinheiro para a empresa? Porque a empresa faz um CAPEX absurdo, né, todos os anos, né. Então, cresceu 45% da quantidade de CAPEX, e aí no fluxo de caixa livre ele sempre vai ficar negativo. Às vezes até toma o financiamento aqui, aí ele vai passar para dívida, né. Mas assim, não é um negócio ruim? Não é um negócio ruim, é um negócio bom. É um negócio bom, de fato, tem suas qualidades. Mas eu prefiro ficar de fora desse tipo de negócio, sabe.
eu não gosto de eu não gostaria de ser sócio de um negócio como esse, por não ter histórico suficiente, tá. Eh assim, por ser uma empresa de varejo. Eu já acredito hoje que eu estou muito exposto já a varejo. Eu tenho Grupo Mateus, eu tenho Vivara e eu tenho RD Saúde, além do Track and Field, né. Então eu acho que de varejo eu já deu para mim, tá. Eu acho que já deu para mim. É um pouco mais de emoção. Hã, e aí vocês sabem que é um pouco mais de emoção, porque olha só aqui como é que tá a cotação, pô. Olha o retorno aqui. É mais emoção. Isso aqui não vai seguir em linha reta, vai subir em linha reta, não é igual VEG. Isso aqui não vai ser, não vai ser uma VEG. Mas, né, lembrando, existe aqui potencial de crescimento absurdo na companhia, isso não dá para negar, mas para mim, tá, eu não quero me associar ao varejo, eu não quero me expor mais ao varejo do que eu já estou exposto, tá. Sim. 17 ativos, eu queria colocar em empresas nota 5 e no máximo nota 4. Smart Fit está na nota 4, mas ela é do setor de varejo, e com essas outras academias que estão chegando com CAPEX, aqui é tudo ego, né. O cara pode botar um CAPEX cavalar aqui, crescer em quantidade de academia e se conseguir tomar o cliente da Smart Fit ou ganhar o mercado que está inexplorado, né, então a Smart Fit pode, ter dificuldade com seus concorrentes, apesar de ser líder já, né. Então ainda é um setor um pouco fragmentado demais até. Então enfim, é uma nota 4. Eu não acho que a empresa, seja ótima, mas é uma empresa que tem suas qualidades também, tá ok? Então, é isso, eu não vou escrever assim, nossa, eu não vou escrever assim, nossa, um destaque aqui, não vou escrever. Eu acho que eu vou ficar de fora aqui da discussão da Smart Fit. Então, mais pela decisão de não querer me tornar um sócio, mas a empresa segue, a empresa chama atenção. Acho que a gente pode continuar deixando ela no radar aqui e tal, né, ver quanto que ela para com esse CAPEX para ver, "Ah não, agora tá gerando fluxo de caixa livre", né. Tá ficando com mais caixa, mas eu acho que enquanto isso, né, se a tese de crescimento se sustenta, aí bota capex mesmo, os cara bota abre a academia até na lua, né. Ah, vai ver até onde vai dar isso daí. Mas enfim, acho que é isso, tá, análise de Smart Fit, acho que não passa muito disso. E aí, né, pô, eu preciso te alertar aqui, tá, depois de 43 minutos que você me ouviu falando, se você não tem a disposição de se inscrever nesse canal, e ativar o sininho para dar um apoio nesse canal, pelo amor de Deus, né. Então, se inscreve nesse canal, comenta aí no vídeo o que que você acha. Aí, Gabriel, o que que você acha aí? Eh, contra-argumenta e assim, né, não vou falar para você contra-argumentar, mas, acho que eu vou continuar acompanhando o Smart Fit de longe, e a gente vê no que dá, se um dia a gente vira sócio ou não, tá. Mas assim, não tenho nada contra quem é sócio, mas empresa boa, empresa interessante sim, e é isso, tá? É isso que nós vimos nesse vídeo. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento e até o próximo vídeo. Valeu!